Deus está morto. Por mais que façam um filme emotivo, dizendo o contrário, Deus está morto, segundo Nietzsche. Mas essa afirmação de Nietzsche não deve ser lida de modo ingênuo. E eu fiz um pequeno comentário sobre isso em um âmbito mais restrito de diálogo, e uma pessoa que eu respeito muito sugeriu que eu compartilhasse isso com mais pessoas. Então eu acho que aqui é um bom lugar para fazer isso. Primeiro, eu enfatizo, que não é para se ler isso de forma ingênua, como se Nietzsche estivesse pensando que houvesse antes um Deus, um ser real, identificado pelo termo Deus, e que esse ser tenha deixado de existir, tenha sido aniquilado pelo ser humano no processo da história, no processo de uma evolução do pensamento, da forma de entender a realidade do ser humano. Certamente não é isso, Por mais que Nietzsche use imagens muito vívidas, muito realistas na forma de construir o seu argumento, não devemos ler um autor irônico e sagaz como ele de forma tola. O que ele pretende dizer, isso eu me lembrando-me do tempo em que eu andava mais com filósofos, o que Nietzsche quer dizer aí é que a ideia de Deus, que para ele é uma construção histórica, uma construção social, a ideia de Deus torna-se desnecessária para o mundo ocidental. Embora antigamente, ele está pensando, as nossas sociedades fossem organizadas a partir da ideia de Deus, que precisava ter essa figura poderosa e capaz de punir as pessoas. Embora isso tenha acontecido, isso tenha sido necessário na mente das pessoas durante muito tempo, chega um tempo em que o ser humano entende que isso é irreal e desnecessário. Ou seja, a morte de Deus não é a morte de um ser que existia antes, mas é o desvelar da não necessidade desse ser e o desvelar de uma nova realidade em que as sociedades podem se organizar e funcionam normalmente sem a necessidade dessa ficção compartilhada. E aí seria assim, a partir de tal momento, os seres humanos nascem e não têm a ideia de Deus como algo normal, como algo compartilhado pela grande maioria das pessoas, como algo que estrutura a vida das pessoas. É normal, então, a partir da morte de Deus, que várias pessoas, e na verdade, no geral, as pessoas entendam que é bem questionável a existência de um ser superior e não existe. Mesmo que algumas pessoas creiam, mesmo que ainda haja igrejas, mesmo que ainda haja alguns nichos da sociedade em que Deus é cultuado, a morte de Deus está decretada a partir do momento em que, como sociedade, a ideia de Deus é desnecessária, é supérflua e não é estruturante. Isso é assustador? Eu acho que é menos assustador do que a outra ideia ingênua, e na verdade não é nada assustador se a gente entende, e esse é o meu comentário, se a gente entende que Deus não é uma ideia. Porque se Deus é uma ideia, se Deus é um pensamento, é uma opinião, é uma forma de ver o mundo, e é o centro de uma cosmovisão, se é isso, então sim, é preocupante, nós estamos em maus lençóis, estamos em apuros, porque nós não conseguimos convencer este mundo ocidental pós-iluminista de que essa ideia Deus vale a pena. Por mais que tenhamos alguns argumentos, Deus é necessário porque... mas se Deus não é uma ideia e pelo contrário é um ser e é uma pessoa e é um ser todo-poderoso, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, nossa preocupação não precisa ser tão grande, ou talvez nem precise existir. Se Deus é realmente como confessamos que é, aquele que se faz crer na Terra, conforme a sua vontade e não conforme o consentimento de seres humanos, se ele age no mundo que é dele, independente de o ser humano assentir ou não essa ação, ou seja, se ele é realmente Deus e não uma ideia de Deus,
a ideia de que Deus está morto não tem que nos assustar em nada. E não é, na verdade, não é nem relevante para a gente. Claro, se eu penso um deusinho que depende do afeto humano com relação a ele para ter o direito de agir no mundo, aí eu me preocupo. Mas esse não é o Deus bíblico, na verdade. Este era o meu comentário até semana passada, e eu encontrei um trechinho do Lesslie Newbigin no livro A Religião do Homem Secular. Encontrei isso ontem, por acaso, que concorda de certa forma e talvez seja até mais radical do que eu. Eu vou ler esse trechinho para vocês. Como se tornou impossível para o homem moderno secular acreditar na existência dos deuses do panteão politeísta, assim também está se tornando para ele impossível, ou pelo menos fora do comum, compartilhar aquela concepção até há pouco generalizada no Ocidente, que admitia a existência de uma espécie de ser supremo que dirige as vicissitudes do mundo, sobre o qual se possam fazer afirmações comparáveis às que se fazem em torno da matemática e da física. A destruição desta crença não é mais desastrosa do ponto de vista da fé bíblica do que o desaparecimento da fé nos deuses. Ou seja, o cristianismo e a fé cristã, a fé bíblica bem fundamentada, ela não se assusta com o tremor do teísmo, né, dessa ideia teísta genérica que circula por aí. É importante crer num Deus, num ser supremo. Por quê? Para Newbigin é bem radical isso. O fato de que, em geral, as pessoas não creem num Deus supremo é tão relevante, tão preocupante, quanto o fato de que as pessoas não sacrificam a Zeus, não cultuam Afrodite ou Apolo, né? Porque esse Deus, essa ideia de Deus, não é o Deus bíblico em si. E Newbigin está muito, ele tem uma visão muito tranquila do processo de secularização, até curiosamente otimista, né, de que essa idolatria intelectual, ela também deveria ruir mesmo, e que a ideia da Bíblia, a ideia do Deus bíblico é que isso caia por terra junto com o politeísmo. E o que precisa ser crido não é a ideia de Deus, mas é o Deus vivo que caminha entre nós, que se revelou em Cristo e que ama o mundo e que age pelo mundo pecador, pelo mundo que o despreza, com todo o seu poder, com todo o seu amor eterno, de forma radical e de forma ativa, mesmo que todos pensem que ele está morto, porque o que morre não é o Deus vivo, mas é a ideia de Deus. É isso, que esse Deus que se faz crer e que age desde há séculos e por séculos não falha, te abençoe e te guarde, mesmo que em geral não se pense nele, não se considere, mas se alcance simplesmente uma ideiazinha medíocre e passageira sobre Deus. Pense nisso e até a próxima.